Histórias do Brilho do Sol, de Hans Christian Andersen. Conto escrito em 1869. Agora eu vou contar, disse o tempo ventoso. Não, com sua licença, disse o tempo de chuva. Agora é a minha vez. Há muito que está a uivar na esquina da rua, se é que tanto assim se pode uivar. É o agradecimento, disse o tempo ventoso, por ter virado muitos chapéus de chuva em sua honra. Sim, tê-los quebrado mesmo, quando as pessoas não querem nada consigo. Silêncio, eu conto, falou o brilho do sol. E isto foi dito com lustro e majestade, de tal modo que o tempo ventoso se deitou a todo comprimento, mas o tempo de chuva sacudiu e proferiu. Temos de suportar isto? Entra de rompante este senhor brilho do sol? Não vamos ouvi-lo, não vale a pena. Mas o brilho do sol contou. Voava um cisne sobre o mar ondulante. Cada uma das suas penas brilhava como ouro. Uma delas caiu lá embaixo, no grande navio mercante que vogava a todo pano. Pousou no cabelo encaracolado de um jovem, o superintendente da mercadoria, ou o sobrecarga, como era denominado. A pena da ave da sorte roçou-lhe a testa e tornou-se uma pena de escrever na sua mão. O jovem fez-se tão rico mercador que bem podia comprar para si esporas de ouro e transformar travessas de ouro num brasão de nobreza. Brilhei nele, disse o brilho do sol. O cisne voou sobre o prado verde onde o pastorinho, um rapazinho de 7 anos, se deitara à sombra da velha e única árvore ali existente. E o cisne, no seu vôo, beijou uma das folhas da árvore que voou para a mão do rapaz. De uma folha se fizeram 3, de que se fizeram 10, de que se fez todo um livro, e ele leu neste as maravilhas da natureza, sobre a língua materna, sobre a fé e o saber. Quando chegava a hora de ir para a cama, punha o livro debaixo da cabeça para não esquecer o que lera. E o livro levou-o aos bancos da escola, à mesa da jurisdição. Li o seu nome entre os dos sábios, disse o brilho do sol. De novo o cisne voou, dirigiu-se para dentro da solidão do bosque e repousou nos lagos calmos e sombrios, onde crescem as açucenas brancas, onde crescem as maçãs bravas e onde os cucos e as pombas bravas têm pouso. Uma pobre mulher andava a juntar lenha, ramos caídos, pô-los às costas e com o filhinho ao peito foi para casa. Viu o cisne dourado, o cisne da felicidade, elevar-se da margem onde cresciam juncos. Que brilhava ali? Um ovo de ouro que estava ainda quente. Pô-lo junto ao peito e quente ficou. Havia certamente vida no ovo. Sim, algo picava dentro da casca. Apercebeu-se disso e julgou que era o seu próprio coração que batia. Em casa, na pobre cabana, tirou o ovo de ouro para fora. Tique, tique, soava ele como se fosse um relógio de ouro precioso. Mas era um ovo cheio de vida. Eclodiu. Um cisnezinho com plumagem como se fosse de ouro puro pôs a cabeça de fora. Tinha 4 anéis à volta do pescoço e, como a pobre mulher tinha precisamente 4 rapazes, 3 em casa e o quarto que trouxera consigo da solidão do bosque, compreendeu que era um anel para cada uma das crianças, e nesse preciso momento a avezinha de ouro partiu a voar. Beijou cada anel e fez com que cada um dos filhos os beijasse também. Pô-los junto do coração das crianças e, depois,
colocou-os nos seus dedos. Eu vi-o, disse o brilho do sol, e viu que se seguiu. Um dos rapazes sentou-se numa poça de barro, formou um torrão na mão, moldou-o com os dedos, e este tornou-se na figura de Josão, que foi buscar o tozão de ouro. O segundo dos rapazes correu para o prado, onde havia flores com todas as cores imagináveis. Colheu uma mão cheia delas e apertou-as com tanta força que os sucos lhe salpicaram os olhos e molharam o anel que a mãe lhe dera. Excitado, despertou-se-lhe de tal forma a imaginação que dias e anos depois ainda se falava na cidade do grande pintor. O terceiro rapaz agarrou o anel tão fortemente na boca que soou um eco do fundo do coração. Sentimentos e ideias acenderam-se em sons que subiram como cisnes cantantes e mergulharam como cisnes na profundeza do lago. O lago fundo do pensamento. Tornou-se mestre das obras e dos tons. Todos os países podem agora pensar: ele pertence a todos nós. O quarto era o bode expiatório. Tinha gosma, falava-se. Precisava de pimenta e de manteiga, como os pintinhos doentes. Diziam estas palavras com a entonação que lhes apetecia dar. Pimenta e manteiga. E ele recebia-as até se fartar. Mas de mim recebeu um beijo de sol, disse o brilho do sol. Recebeu 10 beijos como se fosse um. Tinha a natureza dos poetas. Bateram-lhe e beijaram-no, mas ele tinha consigo o anel da sorte do cisne dourado da felicidade. Os seus pensamentos pairavam como borboletas cantantes, o símbolo da imortalidade. Foi uma história bem longa, disse o tempo ventoso, e aborrecida, disse o tempo de chuva. Sopra-me para voltar a mim. E enquanto o tempo ventoso soprou, o brilho do sol contou. O cisne da felicidade voou então sobre o mar profundo, onde os pescadores tinham deitado as redes. O mais pobre deles pensava em casar-se, e casou-se. Casou-se porque, para ele, o cisne trouxe um pedaço de âmbar. O âmbar atrai corações para casa. O âmbar é o mais belo incenso. Vem dele um odor, como da igreja vem o odor da natureza de Deus. Sentiram verdadeiramente a felicidade de uma bela vida em casa, a satisfação nas pequenas coisas, e assim foi sua vida. Tornou-se uma verdadeira história do brilho do sol. Vamos interrompê-lo, disse o tempo ventoso. Já falou demais o brilho do sol. Para mim foi um aborrecimento. Para mim também, disse o tempo de chuva. E que dizemos então nós, que ouvimos as histórias? Dizemos: acabaram-se agora.